Olá, meus amores, bom dia! Olha a tia Érica com mais uma aulinha para vocês. E hoje a nossa aulinha é de história. Então vamos lá, ó. Pega seu livrinho e abre aí na página 303. Vamos lá? Todo mundo abrindo o livrinho, página 303, ok? Na página 303 você vai encontrar aí, ó, Brasil, a colônia portuguesa na América. Então, vamos aí descobrir um pouquinho o que é a colônia portuguesa, o que ela veio fazer aqui em nosso território. Vamos lá? Todo mundo? Vamos acompanhar a leitura aí com tia Érica. Os portugueses exploraram as riquezas da terra. Logo, após chegarem à nova terra, ao qual denominaram Brasil, os portugueses transformaram em sua colônia. Você sabe o que significa colônia? Não? Então, colônia é o território ocupado por um país fora de suas fronteiras geográficas, para onde seus habitantes se deslocam com o objetivo de explorar, cultivar ou povoar. Foi o que aconteceu com as nossas terras. Lembre-se que quando os portugueses chegaram ao Brasil, os únicos povos que existiam aqui na nossa terra eram os índios, não era isso? Então eles vieram com o objetivo de conhecer e explorar. Primeiro, eles acharam que era uma ilha. Depois descobriram que não era uma ilha, e sim uma terra. Só que era uma terra enorme, que eles não conseguiram descobrir e explorar de uma só vez, ou em pouco tempo. O que é que eles fizeram? Aí despertou aí a vontade dos portugueses vir explorar a nossa terra, porque aqui tinha muita fauna, muita flora, muitas riquezas, não é? Coisas novas que nem eles conheciam. Além de desbravar aí esse território, sempre próximo ao mar, né? Afinal, toda a travessia que eles faziam era pelo mar, né? Com seus navios, com suas naus. A formação de colônia aconteceu porque, no século XV, o comércio na Europa aumentou. O comércio estava se tornando uma forma poderosa de enriquecer. Portugal e outros países lucravam muito com o comércio de especiarias da Índia. Na nova terra, que depois viria a ser o Brasil, buscavam produtos que poderiam ser vendidos a bons preços na Europa. Para isso, era preciso que os portugueses conhecessem melhor a terra que começaram a ocupar, a nossa terra, né? Então, vamos aí, passar a página 304. As primeiras expedições para conhecer o território. O rei de Portugal resolveu enviar algumas expedições para conhecer melhor as riquezas que poderiam ser exploradas na colônia. As expedições que vieram ao território deram nomes aos acidentes geográficos. Em geral, escolhia-se o nome de um santo do dia para os pontos importantes da geografia brasileira que iam sendo identificados. Ou seja, como era uma nova terra e não existiam nomes e eles tinham que identificar cada ponto, e eles eram muito católicos, até porque cada expedição iria sempre com um frei, para quando chegasse a uma nova terra, eles rezarem uma missa. Então, eles identificavam aqueles pontos geográficos com o nome de um santo, o santo do dia. Por exemplo, vou dar só um exemplo. Se fosse dia 19 de março, dia 19 de março é o dia de São José. Então, aquele ponto que ele descobrisse naquele momento se chamaria São José, para que eles pudessem identificar futuramente, não é? Passar por ali, naquele determinado local, e aquele local já estava identificado como local São José. Entenderam? E assim outros e outros e outros santos, ok? No entanto, os portugueses também nomearam alguns acidentes geográficos, rios e regiões com os mesmos nomes usados pelos indígenas. Essas expedições mapearam o litoral
do Brasil e fizeram um levantamento dos produtos naturais que poderiam ser explorados pelos portugueses. O que lhe chamou a atenção imediatamente foi o pau-brasil. Nós sabemos que o pau-brasil é uma árvore que ela dá uma tinta avermelhada. E chamou a atenção por quê? Eles sabiam, os portugueses quando chegou sabiam que essa árvore existia, essa tinta? Não. Quem passou esse conhecimento para ele foi os indígenas. Os indígenas, como ele conhecia o nosso território e todas as nossas riquezas, eles começaram a mostrar que aquela tinta eles pintavam o corpo. E se eles pintavam o corpo, eles poderiam tingir tecidos com aquela cor avermelhada daquele pau-brasil. Então vejam só, não é? Chamou muito a atenção. Então o nosso território era tão cheio dessa árvore que o nome do nosso Brasil hoje é em homenagem a essas árvores daquela época. E chamou muito a atenção dos portugueses. E eles começaram a explorar os índios a partir daí. Eles faziam com que os índios cortassem aquelas árvores e levassem os troncos, né, lá para um lugar onde eles colocassem próximo ao mar. Para daí eles colocarem nos navios e levarem para a Europa a ser vendidos a preços altos. Então, eles escravizavam os índios porque eles trocavam os objetos que eles tinham. Se na época eles tivessem esse lápis, ele trocaria esse lápis por não sei quantos pau-brasil. Ele trocaria os objetos como faca, facões, né, pentes, espelhos, roupas. O que eles tinham, eles trocavam por uma determinada quantidade de pau-brasil, iludindo os índios. Então vamos conhecer aí. Observem que nesse mapa abaixo, na página 304, nós temos aí a rota das expedições portuguesas no século XVI. Então, a gente pode observar que toda a rota ela é feita pelo oceano, ou seja, pelo litoral. Não é? Toda a rota. O norte do Brasil ainda não havia sido explorado, porque o norte do Brasil não tem mar. Então, eles ainda não conheciam. Observe que um lugar muito frequentado é nosso Pernambuco, é todo o Nordeste, porque o nosso Nordeste é banhado pelo Oceano Atlântico, que era o lugar onde eles viam, certo? Vamos observar aí esse mapa. Aí, na legenda abaixo, no mapa, tem uma linha tracejada que diz assim: limites territoriais brasileiros atuais. Onde você vê aí essa linha tracejada, bem lá no norte. Então, são os limites territoriais brasileiros, que hoje existem. Hoje, esse aí é o nosso mapa, ok? Aí, nós temos aí uma seta, que essa seta é lilás, que diz expedição colonizadora. Ou seja, foi a expedição, foi aqueles povos que vieram para morar aqui no Brasil a fim de explorar o nosso território. O outro, vermelho aí, expedição exploradora de 1501. Também vieram a fim de explorar, a fim de conhecer novas coisas, né? E o verde, expedição exploradora de 1503, após 3 anos da descoberta. Ok? Então, vamos lá. A exploração do pau-brasil. Os portugueses não encontraram aqui as especiarias das Índias, nem pedras preciosas, ouro ou prata. Por isso, inicialmente, o governo português não viu motivo para iniciar a ocupação do território, porque, por enquanto, eles ainda não haviam encontrado essas pedras preciosas, ao quais eles queriam. Haviam encontrado outro tipo de riqueza, mas não essas. Porque esse tipo de pedra preciosa, eles só foram encontrar quando eles começaram a explorar as nossas terras. E foram para o norte. Chegando ali, perto do norte, eles começaram a descobrir o ouro. Então, isso levou aí bastante tempo.
Então, vamos lá, continuando na página 305. Bastava que os comerciantes viessem, carregassem suas embarcações com o pau-brasil e voltassem à Europa para vender a carga aos fabricantes de corantes. Esse foi o primeiro produto comercial do Brasil. Ou seja, o pau-brasil foi o primeiro produto a ser comercializado para fora do Brasil. Por quê? Com o objetivo de extrair o corante avermelhado que sai dessa árvore. Alguns interessados na exploração do pau-brasil conseguiram a autorização do rei de Portugal para fazer o comércio da madeira. Esse comércio rendia impostos ao rei, mas era pouco em relação ao que a terra poderia oferecer. Mesmo assim, a quantidade de árvores de pau-brasil que existia no litoral era tanta que o território ficou conhecido como Terra do Brasil. Depois, apenas Brasil, certo? O pau-brasil aí no século XVI. Esse mapa que mostra aí essa área que está pintada em verde, que é a área de ocorrência do pau-brasil. Ou seja, pega também o nosso território, ó, bem pertinho da gente, tá vendo? Aí no mapa, bem aí, né, nesse litoral, onde banha vários estados, né, nossos, nordestino e entre outros aí. Tudo isso era a área onde existia uma concentração muito grande do pau-brasil. Então, temos aí ao lado a figura do pau-brasil e o mapa. Abaixo temos assim, os portugueses exploraram o trabalho dos indígenas. Como tia Érica já falou, a gente vai conhecer mais a fundo, um pouquinho. Os portugueses desejavam explorar o pau-brasil, mas não era eles que cortavam as árvores e carregavam a madeira para os navios. Quem fazia isso eram os grupos nativos, que conheciam bem a mata e estavam em maior número, ou seja, nativos eram aqueles que já existiam, já moravam aqui no Brasil. Então, quem eram esses povos? Os índios. Né? Quando a gente mora em um lugar, nós somos nativos desse lugar. Tia Érica mora em Amaragi, então tia Érica é nativa de Amaragi, tá certo? Então, naquela época eram os índios. Em troca de madeira, os indígenas recebiam utensílios de metal, espelhos, tecidos e outros produtos desconhecidos por eles na época. Esse negócio, realizado com base na troca de produtos entre europeus e nativos, foi chamado de escambo. Então, escambo é justamente essa troca que existia, como tia Érica falou. Se os europeus tinham esse lápis e dava ao índio em troca de quê? Em troca do pau-brasil. Então, isso era chamado de escambo na época. Era justamente essa troca, não é? A fim de escravizar, de humilhar os índios, já que eles não tinham conhecimento algum. Trocava por alguns objetos de metais, como tia falou, facão, faca, entre outros, e por espelho, por pente, por tudo o que eles queriam. Enganar os índios, né? Então, aí, na página 306, tem assim, ó, piratas e corsários saqueavam o litoral da colônia. Então, a exploração do pau-brasil e de outras riquezas atraía também navegadores de outros países. Como não tinha permissão do rei de Portugal para isso, eles se estabeleciam em locais distantes das povoações portuguesas ou atacavam os navios de Portugal carregados de mercadorias. Eram os piratas ou corsários. Ou seja, como essas pessoas não tinham a liberação do rei para chegar aqui ao Brasil, o que era que eles faziam? Eles ficavam atracados em um determinado local, esperando aquele navio carregado de troncos do pau-brasil passar. Então, quando eles passavam, eles atacavam, eles roubavam, não é? Toda aquela carga para vender em outros países. Por isso que saquear é pegar o que não é da pessoa, né? Em outras palavras, é roubar. Então, quem fazia isso eram os piratas e os corsários, ok? Então, vamos aí para mais uma atividade, página 306 e 307.
Na página 306 tem assim: procure num diagrama 5 palavras que completem o texto. Você vai procurar aí no diagrama 5 palavrinhas, circular essas palavrinhas, depois vai completar o textinho acima, ok? O segundo, responda. Tem aí umas perguntinhas, ao qual a resposta está nas páginas que você acabou de ler com tia Érica e vai colocar aí. O terceiro, compare o mapa a seguir com o mapa do pau-brasil do século XVI, na página 45. E responda ao que se pede. Então, tem aí, você vai comparar esses dois mapas e vai responder as perguntinhas que estão ao lado. Tá certo assim? Um grande beijo para vocês e até amanhã.